Boa tarde, pessoal. Meu nome é Lucas, sou acadêmico do quinto período da fisioterapia e vou dar continuação na parte óssea de esqueleto axial. Vamos começar com seios paranasais. Como já tinha citado anteriormente, o Zinato, o que são esses seios paranasais? Eles são cavidades no interior de alguns ossos, como por exemplo, o seio frontal, no osso frontal, vocês podem observar na imagem da esquerda essa parte verde superior, esse espaço, as células etimoidais, no etimoide. Na imagem da direita, tá vendo esses furinhos que estão em roxo, rosa? Eu não sou muito bom de cor. O seio maxilar, na maxila, e o seio esfenoidal, no osso esfenoide. Quais são as funções desses seios? Eles vão proporcionar um aumento no tamanho do crânio sem ter um aumento correspondente de massa, ao mesmo tempo que eles proporcionam também uma câmara de ressonância, melhorando assim a nossa qualidade de voz. Uma questão de seios. Eles têm o revestimento de uma mucosa que é semelhante com a mesma mucosa da cavidade nasal. Isso vai ser através de orifícios em sua parede lateral. Através disso vai ter a mesma conexão de mucosa. Guarda esse nome um pouquinho, esses orifícios na parede lateral da cavidade mucosa, porque tem uma questão clínica para vocês, que é a sinusite. O que seria a sinusite? É a inflamação de um ou mais desses seios. E se tivesse infecção obstruir esses orifícios na parede lateral, pode ter acúmulo de líquido no interior desses seios, provocando uma dor de cabeça sinusal, que só quem tem sinusite entende como é. De seios paranasais era isso. Próximo slide, por favor. A gente vai começar agora com base do crânio. A gente deixou algumas imagens para vocês, como essa, e a próxima só a título de estudo, para vocês entenderem os nomes. Próximo slide, por favor. Vamos começar com a vista superior. Vamos de anterior para posterior, para ficar mais fácil. Primeiro osso, vamos nesse azulzinho aí, que é o osso frontal. Tem duas estruturas que eu quero ressaltar para vocês. A crista frontal e um forame nela, que é o forame cego. De vista, basicamente era isso. Vamos para esse osso que eu não sei identificar muito bem essa cor, eu acho que é um marrom, meio laranja, mas é o etimoide. O etimoide, a gente vai ter a crista etimoidal, também chamada de crista gália, que é um ponto de fixação da foice do cérebro, que eu tinha citado para vocês lá atrás, em meninges, lembram? A gente vai ter também a lâmina cribriforme. Essa lâmina cribriforme ela tem uns forames, que são os forames da lâmina cribriforme, que são pontos de passagem para o nervo olfatório, como por exemplo. Vamos dar uma continuação, vamos entrar agora no verde. E o próximo, esse osso em verde, é o esfenoide. Ele é um osso que se articula com todos os outros, fazendo essa junção deles, dos ossos do crânio. Ele tem um formato como se fosse uma borboleta aberta e ele vai ter duas asas, que é a asa maior do esfenoide e a asa menor do esfenoide. O esfenoide a gente vai ter uma estrutura no seu centro que é chamado de cela turca. Essa cela turca vai ter algumas estruturas, como o tubérculo da cela, mais anterior, a fossa hipofisial, que vai abrigar a hipófise, e o dorso da cela, posterior. Além disso, como está em uma cela, a gente pode lembrar de um cavalo, a gente vai ter os processos clinoides. A gente vai ter o processo clinoide anterior e o processo clinoide posterior. De questão de célula turca, é isso. Mas a gente vai ter alguns forames, algumas passagens no esfenoide. Vamos começar pelo canal óptico. Vocês podem observar o canal óptico próximo ao processo clinoide anterior. Esse canal óptico ele é ponto de passagem, por exemplo, para o nervo óptico, a artéria oftalmica e outras estruturas, como já tinha sido citado anteriormente. E a gente vai ter uma ordem de forames. Vocês primeiro vão na direita ali, onde que a gente vai ter aqueles forames. Forame redondo, oval e espinhoso, na esquerda, na verdade, desculpe, que é o ROI. Primeiro vamos começar pelo redondo. Pelo redondo vai passar o nervo maxilar. Depois a gente vai ter o forame oval, nervo mandibular. E por último, o forame espinhoso, ramo meníngeo do nervo mandibular. Vocês entenderam o ROI, né? Só pegar as primeiras letras de cada forame. Além disso, a gente vai ter um outro forame, que é o forame lacerado. O forame lacerado vai passar alguns nervos, que é o nervo petroso maior,
o nervo petroso menor e o nervo petroso profundo. Tem outro canal, que é o canal carótico. Só que nessa visão está um pouco difícil de ver, então eu vou deixar para falar mais para frente, quando a gente falar de vista inferior. Vamos continuar agora nesse osso em roxo, que é o temporal. O temporal a gente já tinha ressaltado para vocês as partes dele, e ele tem algumas passagens. Nessa vista superior a gente consegue ver o meato ou poro acústico interno, que é local de passagem do nervo facial, nervo vestíbulo coclear e a artéria labiríntica, como por exemplo, e temos também o forame jugular. O forame jugular ele vai passar algumas estruturas, como por exemplo o seio sigmoide, que vai desembocar na veia jugular interna, e do nono ao 11º par de nervos cranianos, que é o glossofaríngeo, o vago e o acessório. E por último, não menos importante, claro, o occipital. O occipital está em laranja, vocês podem observar. A gente vai ter um forame grande nele, que é o forame magno, que é local de passagem de várias estruturas, como o local de conexão do bulbo da medula espinhal, é local de passagem das meninges, das artérias vertebrais, das raízes espinais do nervo acessório, entre outras estruturas. Vocês podem observar, tem um nome aí, que é o canal do nervo hipoglosso. O que vai passar por ele? Óbvio, o nervo hipoglosso. Indo para posterior ao occipital, que é o maior osso da base do crânio, a gente tem duas fossas, que é as fossas cerebelares, que são locais onde que está localizado o cerebelo. Entre elas, a gente vai ter a crista occipital interna e a protuberância occipital interna. Na imagem ele não foi ressaltado, mas a gente tem um sulcus de seios, que vai ter o sulco do seio transverso e depois, indo para rumo do forame jugular, o sulco do seio sigmoide. Na vista superior, era isso que eu queria passar para vocês. Próximo slide, por favor. Vamos falar agora sobre a vista inferior. A gente vai abordar algumas questões que não foram tão bem vistas na superior agora. Vamos fazer o mesmo esquema. Começar de anterior para posterior, de frente para trás. O primeiro osso que eu quero abordar é esse que está em amarelo, que é a nossa maxila. As duas maxilas formando o maxilar. A gente vai ter o forame incisivo da maxila, que é a passagem de, por exemplo, do nervo nasopalatino. Essa maxila ela vai ter um processo palatino. Esse processo palatino ele vai se dirigir posteriormente rumo ao osso palatino e junto com este último formar o nosso palato duro. Então vamos dando continuidade. Palatino. O palatino já tinha sido um osso que tinha sido ressaltado anteriormente. Ele vai ter algumas questões sobre ele. A lâmina horizontal do osso palatino vai formar a parte posterior do palato duro. Além disso, o palatino também forma o assoalho posterior da cavidade nasal e suas paredes laterais. Outras questões no palatino que não foram abordadas nessa imagem, mas é uma imagem muito boa, é os forames palatinos. A gente vai ter o forame palatino maior, que vai dar passagem para o nervo e artéria palatina maior, e os forames palatinos menores, com a passagem das artérias e nervos palatinos menores. Abaixo do osso palatino, vocês estão vendo uma estrutura num marrom, que é a concha nasal inferior. Essa região aí recebe o nome de região das coanas. E, vamos dando continuidade, a gente tem o vômer, que aparentemente para mim está no rosa. O vômer ele vai ter as asas do vômer e junto com o etimoide ele vai formar o septo nasal, a parte óssea desse septo nasal. Vamos continuar, a gente vai entrar agora no esfenoide, novamente ele, só que em outra visão. A gente vai ter um processo pterigoide. Esse processo pterigoide ele tem duas lâminas, a lâmina medial do processo pterigoide e a lâmina lateral do processo pterigoide, que serve para a fixação de alguns músculos, como os músculos pterigóideos. Vale ressaltar que a gente tem aí também o forame oval, o forame espinhoso e o forame lacerado, mas não dá mais para ver o forame redondo. Por isso que a regra do ROI só vale para a vista superior. Tomem cuidado com isso na aula prática. Vamos continuar, a gente vai ter o canal carótico. Nessa vista dá para observar a questão do canal carótico, que já está no temporal. O que a gente falaria sobre o canal carótico? Ele é ponto de passagem de algumas estruturas, como a artéria carótida interna.
Outro forame que tá para ver também é o forame jugular, que tem algumas estruturas que eu já tinha falado, mas eu vou repetir para vocês lembrarem que a questão do seio sigmoide, chegando na veia jugular interna, e o nono ao 11º par de nervos cranianos, glossofaríngeo, vago e acessório. No temporal, dando continuidade, esse osso que está nesse roxo, a gente tem a fossa mandibular e o tubérculo articular, que vão se articular com a mandíbula, que eu vou explicar mais para frente, formando a grande ATM, articulação temporomandibular. Dando adiante, a gente tem também o processo estiloide, ainda no temporal, e o processo mastoide, e entre eles um forame, que é o forame estilomastoide, só associar o nome, que é a passagem, por exemplo, do nervo facial. Vamos por último osso agora, que é o osso occipital, que está nesse laranja. A gente tem mais anterior o tubérculo faríngeo, indo para posterior o forame magno, que eu já tinha falado das estruturas anteriormente. Lateral ao forame magno, a gente tem os côndilos occipitais, que são estruturas convexas, que vão se articular com o atlas, que eu também vou falar daqui a pouco para vocês. A gente também vai ter o canal do nervo hipoglosso visível, que vai passar o nervo hipoglosso. Além disso, no occipital, a gente vai ter estruturas como a crista occipital externa e a protuberância occipital externa. Essa protuberância ela é ponto de fixação de um ligamento, que é o ligamento nucal, que vai lá até C7, que também tem a função de sustentação da cabeça, e depois vai ser chamado de ligamento supraespinhal. E a gente vai ter umas linhas, que é a linha nucal inferior e a linha nucal superior, que é ponto de fixação muscular, como o trapézio. A gente tem aí o trapézio descendente, ele que a gente procura, se alguém entendeu a referência do meme. De base de crânio por alto é isso. Próximo slide, por favor. A gente deixou para vocês alguns slides com a relação do forame, localização e o que passa por ele. Isso é mais a título de estudo para vocês. Eu também recomendo o Sobota, que tem uma tabelinha muito legal com essa relação. Pode ir passando, por favor. Vamos entrar agora em mandíbula. A gente saiu de num osso móvel. A mandíbula ela é o maior e mais resistente osso da face. E ele é o único osso móvel do crânio, com exceção dos ossículos da audição, que provavelmente vai ser passado em outra aula. A mandíbula ela vai ter na sua base o corpo da mandíbula. Ele é encurvado, ou seja, curvado, né? E perpendicular, a gente vai ter os ramos da mandíbula. Esses ramos da mandíbula, eles vão ter dois processos, que é o processo condilar, que ele é posterior, vai se articular lá com as estruturas que eu já tinha falado, que é a fossa mandibular e tubérculo articular do temporal, formando a ATM, articulação temporomandibular, e anterior, a gente tem o processo coronoide. Esse processo coronoide é ponto de fixação do músculo temporal, que vai ser abordado mais para frente para vocês, assim como as articulações. Entre eles, a gente tem um espaço, que é a incisura da mandíbula. Vamos falar agora das estruturas anteriores. A gente tem processo alveolar. Processo alveolar, a gente vai ter os alvéolos. São pontos de fixação dos dentes, no caso aí, os dentes mandibulares, os dentes inferiores. E mais para frente a gente tem o mento. O que seria esse mento? Nosso queixo, onde que a gente vai ter a protuberância mentual, os tubérculos mentuais e o forame mentual. Esse forame mentual vai passar por ele um nervo, que é o nervo mentual, próximo de onde os dentistas aplicam anestésico. De mandíbula por alto é isso.